Pessoal, Pablo Marçal lançou a sua pré-candidatura à presidência da República e eu tô aqui para explicar por que eu não vou votar nele. Vamos fazer o seguinte, escrevam aqui nos comentários em quem vocês vão votar e, se possível, dê um motivo. Olha, eu não vou remover o seu comentário, eu só removo comentário assim, palavrão e pessoa que fica mentindo e apelando, né, jogando baixo aí, mas comentários com críticas aos meus vídeos ou às minhas ideias têm livre acesso nesse espaço democrático aqui. Então, lasca o dedo aí e bora pro nosso vídeo de hoje. A primeira coisa a se dizer é que eu não vou tirar sarro não vou dizer, é um maluco esse Pablo Marçal, esse coach, ele não tem chance. Apesar de achar que o Bolsonaro não tem nada a ver com o Pablo Marçal, o Bolsonaro não tinha nenhuma chance e ganhou. Segundo, eu sei que muitas vezes a coragem e a prepotência, a ousadia e a arrogância são irmãs gêmeas e é muito difícil identificá-las. E eu não sei no caso do Pablo Marçal reconhecer isso. Então eu prefiro me ater às ideias, algo que estão ao alcance de qualquer um efetuar um julgamento. O coach Pablo Marçal, ele tem se apresentado como uma alternativa entre a polarização Lula versus Bolsonaro. Ele se apresenta como alguém diferente, como o Dória, que também se apresentava como um outsider e vendeu a imagem que levou alguns a dizerem assim, ó, esse aí é um excelente administrador, um empresário. E no final ele se mostrou mais do mesmo. E antes mesmo de trancar o povo em casa enquanto ele ia para Miami, antes mesmo de usar o Bolsonaro para se eleger e no minuto seguinte atacar o Bolsonaro, também pensando em eleição, eu já tinha escrito nas minhas redes sociais que eu não votaria nele e não votei, pois para mim o Dória, assim como o Pablo Marçal, não são terceira via coisa nenhuma. Eles são uma segunda via com um asfalto diferente, mas que levam ao mesmo destino, o Estado como nosso salvador. Ou seja, eu não sou nem de esquerda e nem de direita, dizem eles, mas na realidade eles são esquerda sim, só que com uma roupagem diferente, que engana muita gente, mas a indecência de suas propostas continuam a ser vistas pelos olhares mais atentos. Pois veja as propostas do Pablo Marçal. Um seguidor perguntou para ele quais eram as suas propostas, e ele respondeu, revelando aquela velha ideia de que o Estado é o nosso salvador. Deixa-me aqui falar dessas duas teses dele aqui, ó. Dessas duas propostas dele, mudança de mentalidade do povo e desalienar o povo de paixões idiotas em todas as esferas. A linguagem é nova, é a do coach da República, mas em essência é o mesmo pensamento fascista ou esquerdista ou totalitário de sempre, de que o Estado é o grande agente de mudança da sociedade. O Estado é o nosso representante. Eu voto num candidato porque eu vejo as minhas ideias nele, não porque eu vejo que ele pode mudar as minhas ideias. Quando dizemos que ele é o nosso representante, o significado é exatamente este. Ele é a voz para ecoar os nossos pensamentos. Eu não voto num candidato para que ele mude a minha mente. Numa república, o presidente é o representante do povo e não o indivíduo que vai mudar o povo. Essa ideia de que o Estado muda a mente do povo parte do princípio de que o Estado é que gera o povo. Esse foi o pensamento de todo ditador do século passado. Tanto Hitler quanto Stalin ou Lenin, eles tinham a ambição de gerar um novo homem. Eles achavam que eles é que iriam produzir um novo povo, mudando a mentalidade do povo. Você se lembra da história de Israel? Os filhos de Abraão, Isaac e Jacó estavam no Egito como escravos. Deus levantou Moisés, que libertou o seu povo. E eles passaram pelo Mar Vermelho, receberam a sua constituição no monte e somente aí começaram a formar o Estado, o que de fato se deu quando eles entraram em Canaã. Você notou uma coisa aqui? Primeiro você tem um povo. Depois você tem o Estado. O povo gerou o Estado. Agora, quando você tem o Estado querendo gerar o povo, você tem uma ditadura. Todo ditador sempre se considerou um cara iluminado, à frente de seu tempo, que queria destravar a mente do povo rumo ao progresso. O autor de O Diabo na História, ele faz um raio-x dos governos totalitários do século passado, o nazismo, o comunismo e o fascismo. No livro, o autor mostra algumas semelhanças absurdas entre Hitler e os comunistas. O autor mostra que esses governos eles eram tirânicos, mas de uma maneira diferente das tiranias anteriores. As tiranias antigas eram tiranias da corrupção, como declara o autor. Mas a tirania do nazismo e do socialismo e do fascismo eram as tiranias da certeza. E por que o autor chamou de tiranias da certeza? Por serem inspiradas num grande ideal, o ideal de reformular a sociedade, o ideal tão nobre de que eles, os iluminados, estariam ali para livrar as pessoas de seus pensamentos pequenos e errados, ou, na linguagem de Marçal, destravar o pensamento da nação, para que assim o progresso viesse a galope. O autor de O Diabo na História resumiu assim: foi o pretexto ideológico, a convocação de que
ele estava cumprindo uma missão histórica grandiosa que fez Lenin envolver-se em sua tentativa incessante de transformar radicalmente a sociedade. Eu sei, obviamente, que Pablo Marçal não tem toda uma ideologia reformuladora por completo da sociedade, mas ainda que seja em forma incipiente, a ideia de mudar a mentalidade do povo é sim um pensamento fascista e totalitário. Por exemplo, eu sou pastor protestante. Eu quero mudar a mentalidade dos católicos, do pessoal da Umbanda, dos espíritas, mas eu faço isso de maneira livre e espontânea e tento convencê-los de maneira livre e espontânea. Agora, se eu fosse um presidente, aí a minha função não seria mudar a mentalidade dos católicos, dos espíritas. A minha função seria representá-los e servi-los, não mudá-los. Se eu quiser mudá-los, eu devo continuar como pastor e fazer isso através da fala, o que acontece de maneira voluntária. Todos aqueles que quiseram usar o poder para mudar a mentalidade das pessoas o fizeram de maneira ditatorial. Quem quiser mudar a mentalidade das pessoas que o faça de maneira espontânea, livre, não se utilizando do aparato estatal, pois aí é um flerte com a ditadura. Se você quer mudar a mentalidade das pessoas, Marçal, continue como coach, pois apesar de eu não concordar com nada do que você diz, como coach você não se utiliza do aparato estatal e nem de coerção. As pessoas são livres para comprar ou não comprar o seu curso. Lembre-se do que disse Tony Judd. O caminho para o inferno comunista já estava, sem dúvida, pavimentado com boas intenções. Outra coisa que ele diz aqui em sua proposta é abrir 10 milhões em empresas e construir marcas brasileiras para a indústria e comércio. Nossa, que lindo, que mentalidade capitalista, diriam alguns. Não tem nada de capitalismo aqui não. Capitalismo é livre mercado, é o povo se virando, é o povo gerando riqueza, é o povo criando empresas, não o Estado. Se ele dissesse desburocratizar o sistema para que milhões de empresas sejam abertas, aí eu concordaria com ele. Mas como perguntaram o que ele ia fazer e ele respondeu abrir, o que implica que o sujeito da ação é ele. Gente, o Estado só deveria ser ativo em se tratando de julgar, de ser juiz. Em relação a tudo mais, a melhor coisa que o Estado faz é não fazer nada. É sair do nosso caminho, não nos atrapalhar e nos deixar trabalhar em paz. Qual é a definição bíblica do Estado? Em Romanos 13, o Estado serve para trazer espada, não arado, não giz. O Estado deve ter a função mínima de julgar. Não por acaso o modelo bíblico de governo é visto no período dos juízes, em que o Estado apenas julgava. Mas diz o texto bíblico que o povo começou a querer imitar as nações que tinham reis e pediram um rei para si. Aí Deus os advertiu: hoje vocês são livres, mas se vocês tiverem um rei, isso vai mudar. Sim, liberdade é ter apenas como rei Deus. Por isso nós protestantes, por onde nós passamos, nós estabelecemos repúblicas. O que neste mundo caído é o que mais se aproxima do modelo bíblico de governo. Para citar apenas um paralelo bíblico, nós nos ajoelhamos apenas diante de um Deus, o Rei Supremo do mundo. Em relação aos outros homens, nos vemos como iguais. Uma coisa que nós já não vemos numa monarquia, formada por sua nobreza oriunda não do mérito, mas do nascimento. Mas está vendo o ideal bíblico? O governo deve apenas julgar. Ele não tem que fazer o gol para nós. Ele tem apenas que nos proteger para que o jogo aconteça de maneira limpa. Assim como um bom árbitro de futebol, ele é bom quando não aparece. Mas quando o governo começa a querer fazer o gol, quando ele começa a achar que ele é um agente ativo no progresso da nação, coisas ruins e ditatoriais começam a acontecer. O bom governo é aquele que nos deixa jogar livremente, em paz, que sai do nosso caminho e nos permite conquistar, abrir o nosso próprio caminho. O governo que intervém apenas quando nota que há alguém querendo quebrar as regras. Sim, somos nós, o povo, que geramos riqueza. Somos nós, o povo, debaixo da bênção de Deus e do suor do nosso rosto, que vamos alavancar o país. Não queremos ajuda de ninguém, e a não ser de Deus. Não queremos um Estado babá para nos dar isso ou aquilo, pois no final, sabemos que o Estado não nos dá nada que primeiro não tenha tirado de nós. Por isso veja este exemplo de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. A matéria é anunciada assim: a lição dos moradores que construíram ponte por menos de 2% do orçamento projetado pela prefeitura. A história é a seguinte: os moradores de Barra Mansa precisavam de uma ponte para atravessar o rio e acessar serviços que estavam do outro lado do riacho. Sem ponte, eles tinham que contornar o riacho por cerca de 2 quilômetros. Para facilitar a vida, o povo solicitou à prefeitura que fizesse uma ponte. E aí? O que eles ouviram? A prefeitura não tinha recurso. Então, veja este trecho da matéria.
Cansadas de esperar por 2 décadas, 2 donas de casa que moram em lados diferentes do Rio, Manuelina dos Santos, de 72 anos, e Juraci da Conceição, de 65 anos, tiveram uma ideia. E se os moradores fizessem a ponte? E o melhor dessa história é o seguinte: a prefeitura orçou a ponte em 270 mil reais. O povo fez sabe com quanto? 5 mil reais. O Estado gigante, o protetor, ajudador, não é a solução de nossos problemas, ele é a causa. Eu não quero um presidente para mudar a minha mente, eu quero um presidente que me represente. Que represente o que eu penso. Eu não quero um presidente que seja o meu salvador, pois salvador eu já tenho. Eu quero um presidente que privatize tudo que puder, que desburocratize tudo que puder e nos deixe trabalhar em paz. Afinal, a nossa riqueza virá de Deus, abençoando o suor do nosso rosto. Mas deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo.